Boa noite a todos, a todas, a todes. Eu sou Adriano Pequeno. Eu costumo dizer que eu sou um vira-lata, porque eu sou um linguista, então eu tenho uma carreira acadêmica, mas eu também sou ator. Eu passei 12 anos nos palcos, e trabalho há 5 anos com UX design, mais especificamente com VUI, né, com Voice User Interface. Então, eu estou trabalhando atualmente na Mutante, que eu lidero o núcleo de humanização, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, eu sou um homem branco, de barba ruiva, de óculos, estou com a camisa amarela estampada. Ao meu fundo tem uma estante de livros. Então, vamos iniciar aqui a palestra Humanização em VUI, do científico ao artístico. Bom, se a gente está falando em humanização, né, em humanizar, é incontornável que a gente passe por 3 perguntas iniciais. Então, o que é humanizar? Por que que humanizamos, né? Por que que a gente humaniza? E como humanizamos? Então, essa primeira pergunta, mas o que que é humanizar, né? O que que é esse termo que está tão em voga no mercado, se fala tanto sobre humanizar, né? E o que que é isso, basicamente, né? Basicamente, se a gente procura no dicionário, a primeira acepção que parece é humanizar é tornar humano, atribuir caráter humano, dar ou adquirir condição humana, né? E está correto. E lembrem que a gente não fala só em humanizar quando a gente está falando de interfaces conversacionais, mas a gente fala de humanização do parto, humanização de processos biológicos, processos da medicina, né? Então, a gente sempre vincula humanizar a ferramentas modernas de humanização de robôs, humanização de interfaces. Mas, na verdade, a humanização é uma coisa que transcende a história da humanidade, né? E tudo isso se dá por conta do funcionamento do sistema límbico, né? Que é uma unidade cerebral, fica aqui no meio da nossa cabeça, assim, que é responsável pelo comportamento social, pelas emoções. E essa unidade cerebral que nos leva a personificar tanto as pessoas quanto as coisas, os outros, né, que não a gente. Então, é esse sistema límbico que nos leva a enxergar atributos humanos nos animais e nos objetos inanimados, quando a gente vê a forma de alguma coisa numa nuvem, por exemplo. Então, a humanização é algo que já está aí na história da humanidade desde sempre, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, assim, né? A Grumpy Cat, por exemplo, né? Uma gatinha mal-humorada. E ela, na verdade, ela não é mal-humorada, né? A gente só enxerga ela como mal-humorada por conta do sistema límbico. A gente romantiza essa imagem dela por conta da expressão aqui da boca, né? E enxerga no rosto dela mau humor, mas ela não é necessariamente mal-humorada, é só a maneira como o sistema límbico causa esse efeito na nossa percepção, né? Um exemplo contrário são aqui esses 2 cachorros aqui, né, que parecem que estão posando para foto num gesto amistoso, um abraçando o outro, mas na verdade eles só estão fazendo coisa da natureza do cachorro, um subindo lá em cima do outro, eles fazendo bagunça, confusão. Outro exemplo é esse pequeno, esse filhote de panda aqui, né, que parece muito para a gente que está sorrindo e dando um tchau para a câmera, quando na verdade ele é só, sei lá, talvez ele esteja com fome, está levantando a pata. Enfim, são exemplos de personificação, né? Então, quando a gente enxerga atributos humanos nos animais, nas coisas. Então, tem esse outro fenômeno chamado de pareidolia, né? Porque o sistema límbico é o responsável por fazer com que a gente reconheça o rosto das pessoas. Então, a gente também reconhece rosto nas coisas. Então, quando a gente olha para a tomada e vê essa cara de espanto, esse fenômeno é conhecido como pareidolia. Tem também o antropomorfismo, né? Algo bem comum na antiguidade clássica, que é basicamente a atribuição de características humanas aos deuses, né? Aqui na foto, o Netuno. Tem também a iconolatria, né? A adoração a imagens de santos, sobretudo, né? Bem presente no catolicismo. Então, tudo isso tem a ver com humanização e como ela já está presente na história da humanidade. E daí vem a pergunta: por que que a gente humaniza, né? E parte dessa pergunta a gente já respondeu, na verdade, né? Porque, de acordo com esse sistema límbico, a gente tem uma tendência natural a pensar no outro
por meio de uma projeção humana de nós mesmos, né? Então a gente está sempre procurando atributos humanos para nos apegar. Isso porque a gente pensa e entende o mundo a partir do corpo humano, a partir da língua, da fala, do corpo, da nossa natureza, né? Essas são as únicas referências concretas que a gente tem. Então, quando a gente diz que algo é artificial, é robótico, né? Como o exemplo que foi trazido aqui no começo, é porque a gente está fazendo um processo mental de comparação, né? Então, quando a gente julga uma voz como robótica, é porque a gente está comparando essa voz na cabeça com uma voz humana, né? E isso se dá porque as máquinas a gente enxerga, a gente percebe elas não como corpo, né? Mas como extensões do nosso corpo. Então, assim como os instrumentos musicais, as máquinas são tentativas de imitar, de mimetizar o instrumento primordial, que é o nosso corpo, a nossa voz, né? Então, daí a gente chega na pergunta mais específica. E por que a gente humaniza, então, as interfaces, né? Quando eu faço essa pergunta por aí, né, quando eu estou apresentando, quando eu estou falando com os designers, tudo isso, as respostas que vêm, geralmente, elas tangenciam para gerar identificação, para causar empatia no usuário, para gerar um efeito de proximidade entre o usuário e a máquina por meio da interface. E tudo isso está correto, né? Mas humanizar é mais do que isso, né? Por quê? Porque gerar identificação e empatia e tal, parece tudo que tem uma função acessória, parece que é floreio de linguagem, né? Quando, na verdade, a humanização tem um aspecto muito funcional, né? Por quê? Porque quando a gente humaniza a interface, a gente traz à tona a conversa, né? O diálogo conversacional, a conversa. E a conversa é o modelo de comunicação primordial humana, né? Que é dependente da linguagem internalizada e da fala, que é a realização da linguagem, né? E a conversa é a mais complexa e também a mais efetiva forma de transmissão de conteúdos, né? Então, se a gente compara a fala, a conversa, com o texto escrito, né? O texto escrito é muito limitado em relação à fala, né? Então, quando a gente humaniza, quando a gente traz a conversa para a interface, a gente, na verdade, sem perceber, a gente está melhorando a intuitividade do usuário, a usabilidade, porque assim a gente não precisa ensinar ele a dialogar, a interagir, porque conversar, ele sabe. É diferente de escrever, que ele precisa aprender, né? Bom, então a humanização, nessa perspectiva, ela deixa de ser uma ferramenta, uma simples ferramenta, né, para ser o caminho mais efetivo para o desenvolvimento de VUI, né? O meio que o único caminho, né? Isso se dá basicamente porque, assim como acontece com os sotaques, né, não há neutralidade em relação aos efeitos que a gente percebe por uma voz. Quando a gente entra em contato com uma voz, seja ela robótica, como o exemplo que veio aqui antes, ou natural, a gente sempre cria aquela pessoa na nossa cabeça, né? Aquela pessoa que está ali falando. Então, se a gente tem um design de persona, se a gente cria atributos para dar características àquela voz e àquela personagem, é uma maneira da gente ter certo controle sobre esses efeitos que vão ser gerados no interlocutor, no usuário, né? Então, a gente enxergando humanizar como o único caminho possível, né, a gente estreita essa relação mesmo entre os usuários e máquinas por meio da conversa, dos diálogos conversacionais, né? E a gente chega nessa pergunta principal: como que então que a gente humaniza, né? Já que esse é o desafio. E daí a gente volta ao tema da palestra, né? Que é entre o científico e o artístico. Por quê? Porque científico, né? Científico porque o arcabouço da linguística está aí para servir como ferramenta de análise, né? E os conhecimentos vindos das artes dramáticas são fundamentais para a execução dessas interfaces conversacionais. Então, esse design de VUI é incontornável que ele passe por esses dois, por essa dicotomia entre o científico e o artístico, né? Então, do lado científico da linguística, né, a gente tem aí como base, né, e a linguística ela tem uma série de objetos, campos de conhecimento, né, metodologias, porque é um campo científico propriamente definido, né? Então a gente tem alguns campos aqui: análise do discurso oral e falado, já que a gente está falando de voz,
A gente tem a linguística textual, a lexicologia, a sociolinguística, a semântica, a pragmática e a fonética e fonologia. Vamos passar rapidamente sobre cada um desses campos do conhecimento para entender cada um deles, né? Então, quando a gente fala de análise do discurso oral e falado, né, é por aí que vem essa noção de gêneros discursivos, né? Então, é por aí que aparece a principal dicotomia entre fala e escrita, entre oralidade e fala, que é uma coisa que é muito difícil de que o senso comum entenda, né? As pessoas acham assim que elas falam a maneira como elas escrevem, mas há uma diferença muito grande entre fala e escrita. Eu sempre falo muito que é parte do trabalho do designer de UI operar uma tradução entre os dois universos, né? O oral, o falado, e o escrito. Isso tem que ficar muito claro, né? Então, quando a gente está falando de fala e escrita, né? Para vocês terem ideia, a maioria das línguas do mundo não tem vertente escrita, né? Então, a gente tem entre 3.000 e 6.000 línguas no mundo, e isso é difícil de definir um número certo, porque não se sabe muito bem onde começa uma língua e acaba a outra, né? Então, a gente tem entre 3.000 e 6.000 línguas faladas, mas só 1.400 línguas com escrita, né? A fala surgiu há cerca de 60 mil anos, isso é medido pelo hipotálamo, né, que constitui nosso aparelho fonador. E a escrita, por sua vez, surgiu há 5 mil anos, né? E ela só se popularizou em 1450, com a prensa de Gutenberg, e mais precisamente em 1930, que é quando uma grande parte da população começa a ser alfabetizada. Enquanto a escrita tem uma aquisição artificial, né, que segue padrão da norma culta, né, da norma padrão, aquelas coisas do professor Paspalho, a fala tem uma aquisição natural, né, segue a gramaticalidade. Então, basta que uma criança que está em crescimento esteja submetida a pessoas falando em volta dele e ela passa a falar, né? A aquisição é natural, ela não precisa aprender a falar, ela simplesmente aprende. A fala tem uma dinâmica contínua, né, de enunciados. Então, se eu estou falando aqui, é muito difícil para alguém, por exemplo, que fala outra língua, saber onde acaba uma palavra e termina outra, né? E enquanto a escrita tem uma dinâmica contígua, separada em palavras ali no papel, que tem espaçamento entre uma e outra. A fala é autônoma, né? É a principal forma de comunicação do ser humano, enquanto a escrita é um decalque da fala. Isso é importante de frisar, porque a escola faz muito com que a gente acredite que a fala devia seguir os padrões da escrita, mas isso é um grande de um absurdo que só traz preconceito linguístico, tá? A fala tem uma realidade temporal, então você vai falando aqui, né, lançando frequências no espaço e aquilo tem um tempo. Enquanto a escrita tem uma realidade espacial, você escreve num papel, você vê na tela. Então é palavra que ocupa um espaço. A escrita tem um alto grau de limitação expressiva, né? Porque tem só 26 letras, 4 acentos diacríticos, 9 sinais de pontuação e marcas ortográficas. Por isso que quando você quer explicar uma ideia, você manda um áudio no WhatsApp, você não manda por escrito, enquanto a fala tem um grau complexo de limitação expressiva, né? Então tem 34 fonemas e 43 fones, tem noção de velocidade e ritmo, noção de prosódia, de entoação, intensidade, altura e duração, que é acento, marcas de oralidade, marcas dialetais, como sotaque, marcas idioletais, que são marcas que constituem cada um dos falantes, e marcas dramáticas, né? Eu consigo falar uma coisa mais triste, mais feliz, com mais segurança, menos segurança. Então, a fala tem esse grau complexo de limitação expressiva, né? A linguística textual, que é outra vertente aí da linguística, ela traz aí como base, né, a perspectiva textual interativa, né? Então, quando a gente fala em diálogo conversacional, que é uma coisa tão em voga, né, quando a gente está falando de UX, de UI, ela vem desse campo de conhecimento da linguística textual, essa noção de dialogicidade, né? Que nunca entende os interlocutores como uma comunicação feita num sentido só. É sempre ida e volta, a dialogicidade, né? A linguística textual estuda os marcadores discursivos. Olha, então, como eu ia dizendo, né, os marcadores conversacionais, entendi. Mas, né,
a troca de turno conversacional. Então, signos que a gente coloca para o outro entender que agora é a hora dele falar. Então, tudo isso aí é do campo da linguística textual. Tem a lexicologia, né? O léxico, o vocabulário. Então, a lexicologia estuda o vocábulo, né? E as suas possibilidades de variação. Então, pode contribuir muito em VUI por conta da simplificação dos vocabulários, a acessibilidade dos vocabulários, né? E também a adequação do vocabulário para facilitar a compreensão. Então, tem aqui um comparativozinho simples, né? De duas frases aí. A primeira de cima super dura e a de baixo adaptada para compreensão e adaptada para fala, né? Então, em cima tem para resolver a situação, é fundamental que a pendência financeira seja quitada o quanto antes. A de baixo fala, então, para eu resolver o seu problema logo, é muito importante que você pague a conta atrasada. Bem mais simples, né? A sociolinguística, um campo de conhecimento muito amplo, muito bem definido, que vem do paradigma funcionalista da linguística, né? Que basicamente estuda a determinação do comportamento linguístico a partir das relações sociais, culturais e econômicas, né? Então, quando a gente escuta uma voz e tem uma impressão de como aquela pessoa é, se ela é velha, se ela é jovem, se ela é pobre, se ela é rica, isso é um campo de estudo da sociolinguística, né? Então, estuda esses aspectos culturais enquanto efeito no interlocutor. E puxa também essa temática do preconceito linguístico, né? Porque é o campo que estuda isso, né? Que quando a gente fala, aquele cara lá fala errado, né? Certo e errado não são critérios muito apropriados para julgar a linguagem, sobretudo a falada, né? Porque a rigor, se a gente leva isso a rigor, todo mundo fala errado, né? Então, o preconceito ele não é só linguístico, ele é um instrumento de poder que serve para exercer preconceito sobre indivíduos, sobre comunidades, né? Temos também a semântica e a pragmática, né? A semântica é o estudo do significado e a pragmática é o estudo do significado em contexto, né? Então, tem um exemplinho canônico aí para diferenciar semântica e pragmática, essa frase, a porta está aberta, né? A porta está aberta. Para a semântica, é só uma frase declarativa dizendo que a porta está aberta, verificável, né? Porque se a porta estiver aberta, ela é verdadeira, se a porta estiver fechada, ela é falsa. Para a pragmática, isso é entendido em contexto. Então, reparem que com essa mesma frase, a porta está aberta, você é capaz de convidar alguém para entrar ou expulsar alguém, né? Então, se você está aqui num cômodo, alguém bate na porta, você fala, a porta está aberta, você está convidando aquela pessoa para entrar. Mas se você está brigando com alguém e você fala, a porta está aberta, você está convidando ela para sair, né? A fonética e a fonologia, né? A fonética estuda os elementos mínimos da linguagem, os sons, enquanto a fonologia estuda a sistematização desses sons, né? E tem aí, dentro desses campos, né, a noção de prosódia e entoação, que é uma coisa muito, muito importante para a naturalidade dessa humanização, né? Então, tem muito a ver com o exemplo que foi falado aqui antes. Então, tem aqui um exemplo, o mesmo exemplo da porta está aberta, né? Quando a gente afirma, a porta está aberta. A entoação sobe e desce, você vê pela curva entoativa. Quando a gente pergunta, ela sobe, desce e sobe no final. A porta está aberta? Então, eu trouxe dois áudios para vocês repararem aqui, o robotizado e o natural. Ambos foram feitos, né, com concatenação, então gravado separado, mas esse aqui com uma preocupação com essa curva. Então, reparem como esse aqui soa robótico e esse soa natural. 3, 3, 9. Certo? Agora o de baixo. 3, 3, 9. Viram? Então é uma questão, ambos foram feitos de modo separado e foram juntos, né, na edição. Mas esse aqui soa muito mais natural por essa questão entoativa, né? Então você respeita a curva, né? Aí tudo bem. Aí a gente falou desse amplo aparato científico que a gente tem para analisar, né, as conversas, os diálogos e trazer isso para o universo de VUI. Mas e do lado artístico, lado das artes dramáticas, né? Então a gente tem aí a dramaturgia, né? Que serve para ajudar na composição e na escrita, a criação de personagens, estilos, tipos e modos de interpretação, e a direção, principalmente, né? De atores, de voz e de locução, que é algo que a gente faz dentro do núcleo de humanização lá também, né? Então, quando a gente está falando de escrita e de criação, de dramaturgia, né, tem a ver com adequação e aderência estilística, né,
às personagens e aos interlocutores. Então, quando você redige aquele texto, ele tem que estar adequado àquela personagem que está falando aqui. Igual na literatura, igual as personagens do Guimarães Rosa, do Machado de Assis, né? O cara é um médico, ele fala de certa maneira. O cara é sei lá, um advogado, ele fala de outra maneira, né? Isso é aderência estilística, ou seja, o estilo de como ele fala segue certos padrões, né? Isso tem que estar adequado às personagens, né? As personas de atendimento e principalmente aos interlocutores, para que os interlocutores, os usuários, entendam aquilo da melhor maneira, né? Isso é uma preocupação com usabilidade. Então tem que seguir padrões de faixa etária, de hábitos culturais, de classes sociais, de aspectos geográficos, né? As variações dialetais, os sotaques, né? E sotaque não é só uma questão lexical, né? Não é só uma questão de usar certas palavras, mas também usar variantes prosódicas, né? Então, tem porta, 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 porta. Então, de acordo com a origem, né, o aspecto geográfico daquela personagem, você pode usar uma variação dialetal específica. Bom, com relação à direção de locução, voz, a gente tem aí essas noções aí para ajudar na direção de voz, né? Então, a noção de eufonia. Eufonia é um conceito bastante abstrato que tem a ver com a composição dos sons para que ele soe bonito, eufônico, né? Então, é muito importante, né, que você abra os ouvidos, feche um pouco os olhos, pare de ler texto escrito e abra os ouvidos para a eufonia. A noção de prosódia, que eu já expliquei. A prosódia é basicamente um bom conceito, uma boa maneira de conceituar a prosódia é tudo aquilo que o texto escrito não é capaz de comunicar. Então, é a noção de entoação, de volume, de ritmo e acentuação. Noção de ênfase e contraste, né? Então, colocar ênfase em partes que importam mais do texto. Repare que quando você coloca ênfase, o texto dura mais na boca, né? A dinâmica dramática do texto, o estilo, então, seguir os padrões daquela persona de atendimento, daquela personagem, seguir a dinâmica expressiva do contexto, né? Então, você não pode, se a personagem é sorridente, você não vai falar para o usuário que ele está devendo 3 boletos com um sorriso no rosto, né? Porque aquele contexto não pede aquilo, certo? E a dinâmica dramática de locução, do discurso, do áudio, né? As questões técnicas, de como dirigir. E como dirigir, na verdade, a gente traz esses 5 aspectos aqui, né? A noção de naturalidade e clareza. Então, isso é muito importante porque são aspectos contraditórios entre si, né? Quando a gente ganha em clareza, a gente perde em naturalidade. Quando a gente ganha em naturalidade, a gente perde em clareza. Então, aqueles discursos de rádio super bem articulados, eles são absolutamente claros, né? Mas a gente perde muito em naturalidade porque ninguém fala daquela maneira, certo? E por outro lado, se a gente investe em naturalidade, então a gente coloca uma pessoa falando de maneira absolutamente natural, com um sotaque específico, tal, a gente perde em clareza, porque daí uma grande parte dos interlocutores vai parar de entender. Então é preciso dosar essas duas forças. Tem também a atitude, pode variar entre simpática ou respeitosa, né? Então, quando a gente ganha em simpatia, a gente perde nessa atitude respeitosa. Isso tem muito a ver com um sorriso no rosto que você coloca na hora de dirigir o locutor. A energia do locutor pode ser mais alta, falando blá blá blá, blá ou mais baixa, fazer uma coisa absolutamente mais sóbria, né? O tônus, né, que pode ser rígido ou flexível. Então, um tônus rígido é aquela pessoa que começa a falar e termina da mesma maneira. Enquanto o tônus flexível tem a ver com essa pessoa que está falando aqui e começa a desafinar, né? E a segurança, o grau de segurança, que pode ser mais monitorado ou mais espontâneo, né? Ou é a pessoa espontânea, ela vai falando as coisas tal e titubeia, né? A outra tem um grau de segurança monitorado, então o pensamento está sempre anterior à voz, né? E bom, já que a gente está falando de direção aqui, eu trouxe exemplos práticos de aplicação, né? Então, exemplos contrastivos aqui para a gente entender como isso se dá. Eu trouxe 2 monólogos e 2 textos de atendimento. Eu acho que não vai dar tempo de tocar esse último aqui, porque o tempo está no limite. Vamos lá. Oi, eu sou o Luiz, eu tô com 29 anos e eu sou arquiteto. Mas na real mesmo, eu trabalho com design. Cara, eu sempre adorei desenhar. Eu pensei em ser mil coisas, porque eu sempre pirei assim na beleza das coisas do mundo, nas construções, nas formas geométricas e tal. Mas essa paixão acabou me levando para a arquitetura.
Daí, na faculdade, eu tive uma sacada, assim, que acabou mudando. Reparem como soa diferente. Olá, meu nome é Paulo, tenho 37 anos e atuo profissionalmente como advogado tributário. Atividade que eu exerço há cerca de 15 anos. Basicamente, desde a infância eu já pensava em ser advogado. Quando eu... Bom, isso é importante dizer que foram gravados pelo mesmo locutor. Então tem uma diferença no tratamento do texto e, sobretudo, na direção, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar, tá bom? Agradeço Oi, muito o eu sou espaço. Luiz, bom Opa! dia. Tem duas referências importantes que eu vou levar agora para outra sala no momento lá de dúvidas e conversa. O primeiro texto fala sobre língua falada e boas práticas de língua falada, e o segundo texto fala sobre direção de voz. Então agradeço aí a Bots Brasil, Caio, todos que estão aí envolvidos. Muito obrigado, pessoal. Boa noite.